Hoje nós vamos falar sobre a septoplastia. O que é a septoplastia? Que nome estranho é esse que a gente dá na medicina? Muito simples. É a cirurgia do desvio de septo. Então, o que é o septo? Vamos voltar um pouquinho para vocês entenderem. O septo é como se fosse uma parede separando o nariz em dois lados. Então, quando a gente põe o dedo aqui, esse daqui do meio é o septo. E o que é o desvio de septo? Simples. Isso está torto. Ou para cá, ou para lá, tanto faz. Ou ainda, quando são desvios mais complexos, ele pode estar torto para os dois lados, porque ele começa desviado para um lado, desvia para o outro e acaba voltando para o centro. Então, basicamente, o desvio de septo é a tortuosidade do septo nasal. Quais são os sintomas que a gente tem no desvio de septo? Também tranquilo de vocês identificarem. Fácil. O quê? Dificuldade de respirar pelo nariz. Então você puxa o ar e o ar não vem. Por quê? Porque tem talvez algum desvio no nariz. Outra questão é a congestão nasal constante. Se você tem um desvio de septo, provavelmente daquele lado do nariz, você sempre vai ter a sensação de estar com o nariz congestionado. Outro sintoma é ronco. O paciente normalmente que tem desvio de septo, ele também tem alguma associação com ronco, ele pode ter apneia, tá? E as duas últimas questões que aparecem nos sintomas são sangramento nasal. Então, pessoa que tem sempre sangramento nasal de um lado ou dos dois tem que estar atenta com o desvio de septo. Não vale criança, porque a criança normalmente é trauma de ficar se machucando. Ou quem tem infecções de repetição, sinusite de repetição, a infecção que tem que tomar antibiótico toda hora no nariz, isso está diretamente relacionado a desvios de septo. Então, quais são as indicações da cirurgia do desvio de septo? Também tranquilo. As mesmas que eu já falei. Ou seja, quem tem congestão nasal unilateral, sempre daquele lado, ou que tem alguma dificuldade respiratória e a gente identifica que é um desvio de septo, ou que ronca e a gente tem que fazer alguns exames específicos na área do ronco, então não é tão simples assim, ou aqueles que têm sangramento no nariz, ou que têm infecções. Então, basicamente as mesmas coisas que eu acabei de falar, certo? E uma que eu ainda não falei foi quem quer fazer rinoplastia. Então, quem tem desvio de septo e quer operar, porque vai fazer uma cirurgia, independente do tamanho do desvio, precisa fazer o desvio de septo, porque senão vai, depois da cirurgia de rinoplastia, começar a ter algum grau de dificuldade respiratória para o nariz. Ou seja, quem quer fazer rinoplastia precisa operar o septo quando existe qualquer tipo de desvio, seja pequeno, seja grande. Como que é feita a preparação da cirurgia do desvio de septo? Basicamente, consulta médica. Na consulta a gente vai te avaliar, vai fazer uma análise visual, vai tentar identificar se tem quais os desvios, se tem algumas patologias a mais. Se preciso, vamos fazer alguns exames, seja exame no próprio consultório, seja algum exame mais específico, como uma tomografia, por exemplo, tá? E depois programar a cirurgia. A cirurgia é muito tranquila, é uma cirurgia que a gente fala ambulatorial. O que significa uma cirurgia ambulatorial? Significa uma cirurgia que você não precisa dormir no hospital. Você chega no hospital de manhãzinha, opera, fica na recuperação pós-operatória algumas horinhas, depois bora para casa, dormir em casa. Então é uma cirurgia muito tranquila nesse aspecto. Quais são as principais complicações da cirurgia? As principais complicações são sangramento nasal, então pode existir algum sangramento nasal no pós-operatório, pode ter ainda infecção, então vocês vão tomar antibiótico depois da cirurgia, não tem jeito. Pedimos sempre para não assoar o nariz no pós-operatório, evitar também atividade física para evitar essas complicações que eu estou te falando, certo? E o retorno, que depois de uma semana ali é obrigatório. Por quê? É no primeiro retorno presencial que a gente tira os curativos, tira os pontos, tá? Não existe mais tampão. Pode ser que vocês já ouviram falar alguém que ficou com tampão? Até pode acontecer. Por quê? Provavelmente teve alguma complicação a mais na cirurgia, mas não é o habitual. O habitual é não ficar com tampão, tá? Tem alguma dúvida sobre desvio de septo, sobre septoplastia? Anota aqui embaixo, segue o meu canal, porque sempre eu estou trazendo informações novas. E para quem não conhece, vai lá no meu site, drgabrielbijos.com.br, que lá tem um monte de informações extras para vocês. Fiquem com Deus, pessoal!